Crianças e internet. Será que é uma boa combinação? A cada dia, muitos pais travam uma verdadeira batalha para lidar com o controle ao acesso dos filhos sem que a privacidade seja invadida. Um estudo mostrou que as crianças estão se conectando à internet cada vez mais cedo. 70% dos jovens de 9 aos 16 anos têm perfis em redes sociais. A tecnologia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. Com isso, crianças e adolescentes crescem navegando nas redes sociais, vidrados em jogos. Acompanhar o que os filhos fazem na internet é importante, inclusive, para evitar tragédias. Recentemente, no Brasil, um adolescente de 13 anos perdeu a vida em decorrência de uma brincadeira de asfixia. Ele estava jogando em seu computador quando perdeu a partida, foi desafiado a brincar de enforcamento. Uma pesquisa recente revelou que 40% dos jovens brasileiros já participaram de jogos de desmaio ao menos uma vez. Os dados são alarmantes e abrem espaço para discussões sobre como os pais devem atuar para evitar que o número de vítimas aumentem. E além dessas situações, ainda existe a possibilidade de cyberbullying ou a exposição de conteúdo íntimo. A Marília tem 2 filhos, João Pedro e Gabriela, mas eles já são maiores e estudam fora. Atualmente, ela está responsável por sua sobrinha, a Marcela, que veio morar com a tia por conta dos estudos. Marília acredita que é mais importante que controlar o acesso da internet é instruir e dialogar. Eu acho difícil esse controle. Eu acho que o mais importante é que sempre a gente esteja conversando sobre os cuidados para que ela mesma faça essa seleção do que ela pode ou não ver. Mesmo porque a gente não está 24 horas juntas e ela tem acesso à internet 24 horas. Então, assim, seria até uma ilusão esse controle, né? Dizer que eu vou conseguir fazer um controle. Eu acredito que instruindo, conversando, informando, né? O que pode acontecer, o que está acontecendo por aí, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e passando para ela mesma essa responsabilidade. Para Marcela, os receios que os adultos têm quanto ao uso da internet são compreensíveis. Dá sim, porque eu acredito, eu pelo menos tenho essa consciência de que existe muita coisa que eu não tenho tanta experiência, não tenho tanta idade para entender, nem para... Enfim, eu tenho a consciência do perigo que existe e que tem tanta gente ruim no mundo, né? Então não dá para controlar. Perguntamos para a adolescente se ela acha que o cuidado com as meninas deve ser maior que o cuidado com os rapazes. A menina ela precisa ter um cuidado maior, sim, infelizmente. Não deveria ser assim, mas ela precisa ter um cuidado maior, porque é, sim, muito mais alvo dos abusos, como é que se diz, os pedófilos da internet, e todo esse tipo de coisa. Então, acredito que um pouco, sim. Conversamos com o psicólogo Paulo Sodré e ele defende que a orientação é fundamental nesse acompanhamento do uso da internet. Seria interessante construir junto com o adolescente essa privacidade que ele vai poder ter. Então, a orientação, a presença do pai é um fator importantíssimo nesse acompanhamento. A partir do momento que ele sente seguro que o seu filho tem uma compreensão, sabe dos limites e consegue lidar com essas coisas, ele pode estar dando mais liberdade para o seu filho ter essa privacidade. Do contrário, vai ter que estabelecer uma liberdade um pouco mais compartilhada com os pais. Para o psicólogo, uma forma dos filhos mostrarem para os pais que merecem essa confiança é demonstrando limites e autocontrole. Na realidade, eles têm que, sim, buscar conquistar a confiança. Mas como é conquistar essa confiança? É mostrar para os pais que eles sabem ter o autocontrole nas coisas que estão lidando, no seu manuseio diário da internet, estabelecer limites. Né? Porque hoje você também vê que o jovem, diante da internet, ele perde os limites das coisas. Ele deixa de viver, em partes, para viver um mundo virtual. Isso é complicado. Paulo Sodré orienta os pais no que fazer caso os filhos sejam vítimas de cyberbullying ou tenham a sua intimidade exposta. Primeiro fato, ele deve dar um apoio para esse filho, para essa filha que está passando por essa situação, buscando, né, um trabalho mais adequado, profissionais que vão poder ajudá-lo nesse momento.
né? E até o uso, às vezes, de uma denúncia numa delegacia, fazer toda essa forma de buscar uma resolução para isso, parar, criar um limite. E também orientar os filhos para que não chegue a esse ponto. Então, quer dizer, a prevenção é um fator crucial para que esse filho não seja exposto. Então, a orientação, nós voltamos na base, né? Agora, se o fato aconteceu, é buscar os meios adequados para essa resolução, sempre dando apoio ao seu filho. Porque se deixar em aberto, a criança vai ficar com isso como? Com uma fantasia, uma questão mal resolvida. Então, você tem que trabalhar junto com ela, dentro dos limites dela, a solução disso. Nos últimos anos, a população tem enfrentado um inimigo silencioso e pouco conhecido. É grande o número de pessoas infectadas pelo vírus HTLV. Você já ouviu falar dele? É muito parecido com o HIV e possui a mesma forma de contágio. Para se ter uma ideia, o HTLV já fez mais de 2 milhões de vítimas aqui no nosso país. Apesar de muitas vezes não causar doença nem apresentar sintomas, o vírus 1 HTLV pode ser fatal. Atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Ataca as células responsáveis pela defesa do corpo, os linfócitos do tipo T, e as multiplica, causando doenças autoimunes, nas quais o organismo ataca a si mesmo, e até a lesão dos sistemas nervoso central e periférico. Em alguns casos, o vírus fica latente de 20 a 40 anos para depois se manifestar. De 1 a 5% dos infectados desenvolvem leucemia e 0,3 a 4% doenças neurológicas. Esse vírus atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Somente aqui no Brasil são 2 milhões e 500 pessoas infectadas. 95% não sabem. Quem nos dá mais informações é a biomédica Célia Regina. Doutora, esse vírus, ele é da família do HIV? Sim, ele é da família do HIV, ele é um retrovírus, né? É um vírus que tem tropismo por linfócitos, leucócitos humanos. E que doenças ele pode causar ou manifestar? Olha, ele pode causar leucemia, linfoma e também doenças neurológicas. Sendo assim, ele pode ser fatal. As doenças que ele pode causar, por exemplo, uma leucemia, é uma doença grave, né? Então, tem uma gravidade bastante alta e pode até levar a óbito, sim. Ele é conhecido como vírus silencioso. Tem como uma pessoa saber se ela está ou não infectada? Não tem nenhum sintoma, naturalmente, que diz que a pessoa tem a infecção. Para ela poder saber se ela tem infecção, ela precisa fazer exames sorológicos. E como ocorre a sua contaminação? A contaminação ela acontece igual a do HIV, né? Por via sexual, por via vertical, que é a mãe grávida para o bebê, e principalmente no momento da amamentação, e também por compartilhamento de seringas e contato com sangue. Doutora, muito obrigada pelas informações. Falamos então do vírus HTLV, conhecido como vírus silencioso, que atinge somente aqui no Brasil 2 milhões e meio de pessoas e 95% não sabem. Thaís Orlovic, repórter setorial. E no repórter setorial, mais uma vez, a participação de José Carlos Cataldi. Nós hoje estamos aqui desmistificando o Tribunal do Júri, né? Eu quero mais uma vez agradecer muito a boa vontade, o carinho e a atenção do juiz Alexandre Perrucci com os seus jurisdicionados, né? Que estão tendo uma aula aqui de júri. Afinal de contas, as pessoas pensam, a justiça não se fez, mas o juiz dosa a pena e preside a sessão. Quem julga é você que está aí em casa. E temos aí 2 juízos, né, doutor Alessandro? O de admissibilidade, de onde sai a sentença de pronúncia e remete o réu para o julgamento popular e o julgamento popular propriamente dito. Isso. Até como estava falando, como eles não motivam, né, a decisão, como o jurado não explica o porquê, então existem algumas cautelas antes de levar alguém para ser julgado, né, no júri popular. Então é feita a primeira fase, né, que ocorre como um processo criminal comum. Então eu ouço todas as testemunhas. Prova de defesa, prova de acusação. Vítima, interrogo a pessoa, analiso toda a prova
e vejo se tem o mínimo de elementos para que aquela pessoa possa ser julgada no tribunal do júri. E dentro dessa audiência eu posso fazer 4 tipos de decisão, que é a pronúncia, que ocorre quando eu mando realmente a pessoa para julgamento do júri, a impronúncia, quando eu entendo que desde logo não tem o mínimo de provas para mandar para julgamento. Eu posso entender também que aquele crime não é um crime de competência do tribunal do júri, porque aqui no Brasil o júri só vai julgar crime doloso contra a vida, que são crimes contra a vida com a intenção de matar. Né? Que seria o homicídio, infanticídio, o aborto e o auxílio ao suicídio. Esses 3 últimos são raros, os júris, né? Na verdade, o que ocorre mais no julgamento do júri é o homicídio mesmo. E eu posso desclassificar, então, entender que foi um latrocínio, que foi um roubo seguido de morte, ou que foi uma lesão corporal seguida de morte, que são crimes diferentes, né? Ou, de repente, em casos de uma legítima defesa que está gritante, eu posso já absolver também aquela pessoa. Antigamente era muito difícil acontecer de alguém ir a júri por conta de um acidente de trânsito, né? Hoje em dia já existe uma possibilidade maior de acontecer isso, né, Ju? Hoje em dia existem algumas teorias que ampliaram a questão da intenção, né? Porque quando a gente pensa em intencional, o dolo, é aquela vontade de matar. E hoje em dia existe a figura do dolo eventual, que é assumir o risco de matar. Então, principalmente em casos de racha ou de excesso de velocidade, né? Uma velocidade, bebida, uma embriaguez fora do comum, a lei entende que a pessoa assumiu o risco com aquela conduta de matar alguém, e isso também faz com que seja julgado pelo tribunal do júri. Agora, por que no juízo de admissibilidade, ouvidas as provas de defesa e acusação, durante o júri é permitido fazer novamente a oitiva das testemunhas? A ideia de repetir toda a prova para o jurado é que ele realmente participe da prova e tenha a impressão, né, própria, possa ver a testemunha e não simplesmente ler um depoimento. Agora, pergunto ao senhor, doutor, o senhor gosta da sistemática do júri? A sistemática do júri, ela tem quem adore, justamente por ser completamente atécnica, né, ser julgado por leigos, e tem quem critique justamente porque existem erros e acertos, né, que para quem estuda o direito são imperdoáveis, né? Então fica esse dilema de entender se o julgamento deve ser técnico ou se pela emoção, né? Eu tenho a impressão que o telespectador acompanhou recentemente o julgamento do impeachment. Ele também tem um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. E essa sistemática é bem antiga, né, dentro do ordenamento jurídico. Inclusive, até há países que adotam o júri para várias circunstâncias, independentemente do crime doloso contra a vida. Muito obrigado, doutor Alessandro. Acho que foi realmente muito importante para o pessoal de casa entender o que é o júri popular. Nesta edição você viu que foi anunciado mais um aumento no gás de cozinha. Emissão de CPF na certidão de nascimento se tornou obrigatória. Aumentou o número de famílias brasileiras endividadas. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas matérias no repórtersetorial.com. Repórtersetorial.com é o nosso portal de notícias. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial. Aproveite e dê uma passadinha no nosso Instagram. Visite o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.